Uma mulher me mandou uma mensagem esses dias. Ela falou exatamente assim: Bruno, eu estou quase comprando o TG do Paraguai. Tô indo para o Paraguai e vou comprar. E eu perguntei, por quê? Ela respondeu, porque eu quero emagrecer, quero perder gordura e não consigo pagar o Monjaro original aqui do Brasil. E sinceramente eu entendi ela, porque hoje tem muita mulher vendo o resultado com essas canetas, então tem mulheres que perdem 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos, então realmente é uma perda de peso muito grande, às vezes de gordura, às vezes não, mas isso acaba fazendo uma mulher ficar mais motivada a usar. E aí eu fiz uma pergunta para ela, uma pergunta simples, e ela ficou em silêncio. Eu perguntei exatamente assim, ó, se é exatamente igual ao Monjaro, por que custa tão menos esse do Paraguai? E foi nesse momento que eu percebi uma coisa, que milhares de mulheres estão fazendo a pergunta errada. Porque hoje todo mundo quer saber se funciona, se não funciona. E aí, é mais barato, funciona, não funciona? Mas quase ninguém está perguntando aquilo que realmente importa. E fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar exatamente qual é a resposta para essa pergunta. Mas antes eu vou te pedir uma coisa rápida. Deixa o seu like aqui, já se inscreve no meu canal, porque esse vídeo pode evitar que muitas mulheres tomem decisões erradas, então importantes decisões baseadas em vídeo de TikTok, vídeo do Instagram e sinceramente tem muita desinformação circulando sobre esse assunto, então aqui eu já quero tirar isso de você para que você não cometa nenhum desses erros. E essa aluna, ela tinha 34 anos, então ela tem 34 anos, já tinha tentado dieta, já tinha tentado academia, já tinha tentado jejum, já tinha tentado chá pra lá, chá pra cá, antes de entrar aqui no time, ela já tinha tentado realmente tudo. Ela já me falou que fez tudo. E o que mais me chamou a atenção foi uma frase que ela falou. Ela disse, eu não estou procurando milagre não, Bruno. Eu só quero realmente uma chance de conseguir perder gordura e emagrecer de verdade. E talvez muitas mulheres que estão assistindo esse vídeo agora entendam e estão exatamente nessa sensação. Porque chega uma hora que a pessoa realmente ela fica cansada de tentar, cansada de começar sempre uma segunda-feira e não ter resultado. Ficar nesse, ganha peso, perde peso, ganha peso, perde peso. Realmente sempre fica nisso e não consegue ter o resultado que quer no corpo. E aí aparece o TG, por exemplo, aparece o Lipoless, aparece o famoso Monjaro do Paraguai, e isso parece realmente uma solução perfeita, porque promete praticamente a mesma coisa, só que muito mais barato. E aí talvez isso seja o problema ou não. O que é verdade é que a gente tem que começar pelo fato, sem terrorismo, sem ficar de extremismo, fanatismo, sem ficar defendendo os dois lados. TG e Lipoless são produtos vendidos no Paraguai contendo tirzepatida. E sim, tirzepatida é a mesma molécula presente no Monjaro. Isso é fato, não tem o que discutir. A tirzepatida ela funciona, existe evidência científica, existe estudo, existe resultado e isso não tem discussão, a gente não precisa ficar discutindo essa parte. Isso a gente já conseguiu resolver. Agora, aqui está o problema, e talvez essa seja a parte que ninguém está te explicando de uma forma correta, uma forma que você entenda. A pergunta não é, tem tirzepatida, não tem, como é que é isso? Agora tem que pensar o quê? Como essa tirzepatida chegou até você? E daqui a pouco você já vai entender exatamente por que essa pergunta ela é muito mais importante do que qualquer outra pergunta. Essa é realmente a mais importante. Porque pensa assim, ó, você tem que pensar comigo aqui. Você descobre um produto, beleza? Esse produto, ele promete ajudar no seu emagrecimento, na sua perda de gordura. Então você vê várias mulheres falando que funciona na internet. E aí você vê vários antes e depois, vê depoimentos falando bem. E além disso, ele custa muito menos do que o original do Brasil. E aí o que acontece? As pessoas realmente compram, as mulheres compram. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque o preço do tratamento original, ele afasta muita gente. E quando aparece uma alternativa mais barata, a curiosidade já vai explodir. E é normal que isso aconteça. Por exemplo, o exemplo de um iPhone. Vou te dar um exemplo aqui. Imagina que alguém chega para você e fala, ó, eu tenho um iPhone aqui para vender para você. E aí você vai perguntar e vai pensar, é original? E aí, é original ou não é? A pessoa responde, tem as mesmas peças. Só que você não sabe quem montou, onde montou, como foi armazenado, quem certificou, quem testou. Você teria exatamente a mesma confiança? Provavelmente não. E é aqui que muita gente se perde nessa discussão. Aliás, já comenta aqui embaixo se o preço fosse exatamente igual. Você escolheria o Monjaro ou escolheria, por exemplo, o TG? Eu realmente quero saber essa sua opinião, então deixa aqui embaixo nos comentários. Então vamos lá. Agora vem a parte que ninguém fala e sinceramente, para mim, essa é a parte mais importante desse vídeo inteiro. Tirzepatida não é uma vitamina, não é um suplemento, não é um produto simples, é uma molécula sensível que normalmente, o que vai exigir? Temperatura adequada, armazenamento adequado, transporte adequado, manuseio adequado. Essas coisas são muito importantes e às vezes eu vejo as mulheres não se importando com isso e vendo somente o preço. E aí é um problema gigantesco, é um erro muito grande.
As mulheres estão apenas focando em uma coisa. Ah, preço, preço, só preço, economia, valor, valor aqui, preciso pagar o mais barato. Mas quando você está falando em algo que você vai colocar para dentro do seu próprio corpo, preço é apenas uma parte dessa conversa. Eu entendo que isso é importante, mas não pode ser o todo. Porque a segurança, o controle, a qualidade, a rastreabilidade, tudo isso precisa entrar na conta. E aí eu vou voltar para aquela mulher, então eu fiz outra pergunta para ela. Eu falei assim, se você economizar dinheiro, mas aumentar a dúvida sobre o produto, vale a pena? Aí ela ficou pensativa, porque pela primeira vez ela estava olhando além do preço. Então ela tirou o preço da jogada. E aí, uma coisa muito importante. Agora eu vou responder a pergunta que você provavelmente fez quando você clicou esse vídeo. TG é igual a Monjaro? A resposta mais honesta possível é: ninguém deveria simplificar essa resposta, porque falar assim, ó, sim é igual, é simplificar demais, e falar não, é igual a água também é simplificar demais. O que é verdade então? Os produtos, eles utilizam tirzepatida, mas existem dúvidas importantes, então envolvendo essa procedência, a fabricação, o armazenamento, o transporte desse produto, o controle regulatório, isso também faz a diferença. E aí o maior problema, eu nem acho que o problema seja o TG em si, tá? Ou qualquer outro. Eu acho que o maior problema ele é outro. É realmente o quê? O desespero das mulheres. Porque hoje tem muita mulher que está tão cansada de sofrer com o próprio corpo que aceitaria qualquer coisa que prometesse para ela se falasse, ó, isso aqui vai emagrecer, isso aqui vai perder gordura, pronto, já vou tomar, já vou liberar tudo. E aí que quando o desespero entra, a gente perde a análise racional da coisa. Então isso é uma coisa que vocês têm que tomar cuidado. Se você chegou até aqui, eu quero que você leve apenas uma reflexão. A pergunta não é se funciona, porque tirzepatida, eu falei para vocês, ela funciona. A pergunta é, qual risco eu estou disposto a assumir para poder economizar? Porque são perguntas completamente diferentes. E talvez essa seja a pergunta mais importante que você pode fazer antes de colocar qualquer coisa no próprio corpo. Pensa, vale a pena eu pagar que seja um pouquinho mais barato para ter uma coisa que pode mexer com o meu corpo? Ah, não sei se isso vai funcionar, se teve o transporte necessário, se realmente tem o que está falando que tem. Se você sabe isso, se você tem essa certeza de 100% de certeza, ok, vale a pena você ir no mais barato. Agora, se você tem essa 100% de certeza. Agora, se você não tem, vale a pena você correr o risco por uma economia de tantos reais? Talvez não valha, para mim não vale. E para as minhas alunas que eu indico também não vale. Porque para você ter uma economia dessa, é uma economia que realmente é uma economia que não faz sentido. Porque é um pouco dinheiro que você economiza, mas e a sua saúde que está em jogo aqui? E se não foi o transporte, não foi legal desse que você está comprando? Ou se sua amiga que comprou, que está trazendo, não teve o transporte legal e aí comprou de um amigo de confiança, né? E olha o que aconteceu já. Você está colocando para dentro do seu corpo algo que não faz sentido por um valor mais barato. Então você realmente tem que tomar cuidado para não correr. Isso é para tudo, não é só para caneta, é para suplemento, é para produto que você vai comprar, qualquer produto de emagrecimento, é uma cápsula que você vai tomar. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Não sai comprando só porque estão te prometendo que você vai emagrecer X quilos ou que você vai tirar tantos por cento de gordura. Foge disso. Mas agora me conta nos comentários, você teria coragem de comprar um Monjaro do Paraguai? Sim, não, talvez, eu quero realmente saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários que eu vou ajudar todos vocês que tiverem dúvidas sobre isso também. Então só deixa aqui embaixo.